Prezados amigos, estamos com uma nova edição do programa Livros que Iluminam, um programa de entrevistas em que teremos sempre um convidado falando de uma obra espírita, seja ele autor, tradutor, compilador, organizador, enfim, estudioso de uma obra que possa consolar e esclarecer os nossos corações. Nós temos aqui neste cenário privilegiado da Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira esta nova edição de Livros que Iluminam. Hoje nós vamos receber em nossos estúdios, com muita alegria, muita felicidade em nossos corações, o convidado José Carlos da Silva Silveira, que é trabalhador, colaborador da Federação Espírita Brasileira, tem uma larga experiência na área de assistência e promoção social, responsável também pelo estudo sistematizado da doutrina espírita e tradutor da obra que é o motivo do nosso programa de hoje, a História do Espiritualismo. Esta obra pode ser considerada a mais completa resenha de fatos psíquicos da literatura mundial. No período por ela abrangido, que é de Swedenborg, o grande vidente sueco do século XVIII, ao início do século XX, quando ocorre sua primeira edição inglesa em 1926. Conan Doyle, entretanto, não se satisfaz em relatar os fenômenos que surpreenderam a humanidade, com a força de uma invasão organizada, segundo suas próprias palavras. Com notável bom senso, examina os resultados da investigação científica desses fenômenos, ressaltando que a autenticidade dos fatos está sempre ligada à sinceridade e ao zelo, que devem ser empregados na busca da verdade. Trata-se de obra de grande importância, não só por seu notável repertório de pesquisa psíquica, mas, acima de tudo, por exemplo do testemunho de todos aqueles que enfrentaram o preconceito da ignorância e os ardis da má-fé para provar a sobrevivência da alma e que o amor continua indestrutível, devassando as sombras da morte. José Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre essa obra. José Carlos, o que motivou você a fazer uma nova tradução de A História do Espiritualismo? Na verdade, a ideia não foi minha. O ex-presidente da FEB, Nestor Mazotti, estava muito preocupado de nós não termos à disposição esta obra que é fundamental para o estudo da doutrina espírita. Inclusive, consta da bibliografia do estudo sistematizado do programa da FEB. Mas nós tínhamos a indicação na bibliografia, mas a obra estava esgotada. O nome era A História do Espiritismo, uma antiga tradução da editora Pensamento. Mas a obra estava esgotada, então os participantes do estudo sistematizado não tinham acesso a essa fonte de pesquisa. E então, à época, ele me parece que entrou em contato com a editora Pensamento para ver se poderia trazer esta obra para a FEB, né, para que fosse editada pela FEB, mas parece que não houve um acordo. E então ele falou, bom, é bom nós traduzirmos aqui pela FEB mesmo, né? Não vai ter outro jeito. Aí eu fui caçado assim para fazer a tradução, porque eu estava, na época, era a pessoa que estava mais disponível para fazer isso. E então eu fui incumbido de fazer a tradução, já com essa recomendação de fazer a tradução observando o título original. The History of Spiritualism é o título no original, então nós deveríamos traduzir como a história do espiritualismo e não a história do espiritismo, como está na outra edição. Quer dizer, já uma mudança no próprio título da obra. Isso. Mas a sua tradução, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira, segue exatamente o original. Segue o original. Aí a tradução o título é o título original, The History of Spiritualism. Então, é o espiritualismo, a história do espiritualismo. José Carlos, mas há um subtítulo na obra traduzida.
Esse subtítulo também consta do original? Não. O subtítulo foi também uma preocupação aqui do Conselho Diretor da FEB, justamente para esclarecimento do público. Porque se a pessoa olhar e ver a história do espiritualismo, pode pensar que é uma história que vem desde a antiguidade, porque o espiritualismo é um termo muito amplo, né? E então, para ninguém pensar que é uma história desde a antiga Índia, do Egito, então nós teríamos que delimitar o tempo dessa história, que é o tempo das pesquisas que foram relatadas, de Swedenborg ao início do século XX, porque a obra foi editada em 1926. Então, até um pouco depois de 1920, 1921, 22, já tem coisas aqui na obra, tem informações a respeito. Então, justamente é esse período, de Swedenborg até o início do século XX, Swedenborg no século XVIII. Então, realmente, é um período bem vasto de pesquisas, né? De pesquisa. Porque é o espiritualismo mais voltado à pesquisa, quer dizer, a teoria referente ao espiritualismo que consta no livro é uma teoria que veio em virtude das pesquisas. Foram revelações dos espíritos por causa das pesquisas, né? Revelações, e esses ensinos constam também no livro, não só a pesquisa em si, mas os ensinos que vieram por meio dessas pesquisas. Certo. O autor, Sir Arthur Conan Doyle, bastante conhecido, até como criador daquele personagem Sherlock Holmes, né? Um detetive muito famoso. Uma vez eu fiz um lançamento aí do livro num centro espírita, eu perguntei se alguém conhecia o Conan Doyle. Quase ninguém levantou o braço. Quando eu perguntei, alguém conhece Sherlock Holmes? Todo mundo levantou o braço, porque realmente é muito conhecido. São 60 histórias. É maravilha, né? Com esse detetive, né? Então, essa facilidade toda do Conan Doyle em escrever, isso acabou se refletindo na obra, embora seja uma obra mais, digamos assim, técnica? Pois é, e isso que é interessante, porque as pessoas, eu já tenho ouvido pessoas falarem que, não, essa obra é uma obra muito científica, muito pesada, talvez não seja muito do interesse, porque associa sempre a obra à parte científica, pensando que ela é uma obra árida. Mas, na verdade, não é, porque aquele estilo dele, que a gente conhece pela leitura dos livros de Sherlock Holmes, né, ele transporta aqui para a obra. Então, a obra é interessante justamente pela abordagem que ele faz. O que eu achei mais interessante na obra justamente foi a abordagem que ele faz do assunto. Ele não se restringe a relatar os fatos, as pesquisas, os fenômenos que aconteceram. Não, ele vai além, ele faz uma reflexão, e uma reflexão conversando com o leitor. Então é interessante, é uma história mais conversada, né? Mas toda fundamentada nas pesquisas. Toda fundamentada na pesquisa, mas ele faz reflexões, por exemplo, a respeito do comportamento dos cientistas, das sociedades psíquicas, né, de pesquisas, a sociedade da época, como era, se era receptivo ou não a esse assunto, a questão dos médiuns, né, as dificuldades que os médiuns enfrentavam, os problemas que eles tinham, inclusive financeiros, que muitas vezes levaram a que eles cobrassem, porque eles viviam para isso, as pessoas não os deixavam em paz, então eles tinham que se dedicar inteiramente às pesquisas e tinham que sobreviver, por isso que cobravam. Então, realmente, ele explica todas essas questões e isso torna realmente a obra um ponto de reflexão muito importante, porque nós vamos ver as dificuldades que uma mensagem nova tem para realmente conquistar
o público, os preconceitos existentes. Hoje, Zé Carlos, o Conan Doyle é conhecido pelo seu personagem mais famoso. Isso. À época, quando ele publica, então, a história do espiritualismo, ele já tinha um nome de peso também, a ponto... Já tinha, justamente... Então deve ter sido um impacto grande o fato dele ter escrito uma obra com essa temática. Sim, mas na verdade ele traz um resultado de pesquisas, algumas feitas por eles, porque a partir de uma determinada época ele começou a fazer pesquisa por volta de 1886, parece, por aí. Ele já começou a fazer pesquisas e então ele quando relata as pesquisas ele diz relata, por exemplo, os resultados de experiência com determinados médiuns. Ele diz que ele também teve ocasião de entrar em contato com tal ou qual médium, não todos, mas alguns. Então ele corroborava as pesquisas dos companheiros, né? Quer dizer, uma metodologia que ele utilizou que a gente poderia dizer de fato científica. Exato, científica. A obra é uma obra científica? É uma obra científica, mas em linguagem bem assim acessível ao público em geral, né? Parecido com as obras de Kardec, né? Kardec também usa essa linguagem que é mais acessível ao público. Ele também, ele não faz mistérios, ele explica detalhadamente a metodologia aplicada em cada tipo de pesquisa, porque a gente vê aí todos os tipos de pesquisas relativas a fenômenos assim, de efeitos físicos, né? Transporte, batidas e também fotografia dos espíritos e moldagens em parafina. Todas essas experiências que foram feitas durante vários anos por vários cientistas, aproveitando da potencialidade dos médiuns, né, que eram grandes potencialidades, tivemos grandes médiuns no passado, né? Zé Carlos, você vai deixar esse algo interessante do prefácio para depois do nosso intervalo, porque a gente já está com o nosso tempo e nós vamos ter muitas curiosidades a respeito desse livro, sobre o seu conteúdo, essa questão do prefácio a que o Zé vai se referir e também curiosidades que nós vamos tratar aqui, até para saber como foi o trabalho da própria tradução. Fique conosco, estaremos de volta em breve tempo. Estamos de volta com Livros que Iluminam, um programa de entrevistas, e recebendo hoje, aqui nesse ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB, José Carlos da Silva Silveira. Estávamos conversando, Zé Carlos, a respeito de algumas curiosidades desta obra de Conan Doyle. E você ia fazer uma referência a um conteúdo do prefácio. Sim, o prefácio, porque é só para demonstrar assim, o reconhecimento que ele tinha às pessoas, né? Que o companheiro Leslie Carnell, ele era um assistente dele, praticamente, que colaborou na obra, porque ele falou que o tempo que ele tinha, ele, Conan Doyle, era muito pouco, porque ele estava envolvido em muitas coisas. E essa pessoa se prontificou, né, a pesquisar por ele. Então, ele fez aquele trabalho de escavação, como ele diz assim, pegando todo o material. Mas o que ele diz é que esse moço não apenas fez isso, mas muita coisa trouxe de conteúdo que ele aproveitou, ele, Conan Doyle, e que ele só não colocava o nome dessa pessoa no frontispício do livro junto com ele por razões que a pessoa sabia, e aí ele não diz quais eram, né? Mas ele faz esse pleito de reconhecimento ao moço. Mas é uma boa oportunidade para a gente verificar, inclusive, como é importante o trabalho em equipe. Tudo o que nós fazemos, de fato, é feito num trabalho de equipe. A gente tem que dar esse reconhecimento a todos que colaboram, que atuam nesse trabalho. Zé, falando em trabalho, a gente sabe que a tradução não é uma coisa muito fácil de fazer. Tem um desafio enorme, como é o caso de conhecer o idioma original em que a obra é escrita e também conhecer o assunto que está sendo tratado naquela obra.
Quais foram as principais dificuldades e desafios que você enfrentou na tradução de A História do Espiritualismo? Olha, o grande desafio foi pelo fato de eu nunca ter feito uma tradução. Foi a primeira, então? Foi a primeira, e eu não tenho curso de tradução. Mas você já está fazendo uma segunda, né? Depois nós vamos falar também. Pois é, aí quando me deram essa incumbência, eu falei, será que eu vou dar conta? Porque eu nunca tinha feito. Eu nem sabia como era para fazer, mas é uma coisa muito interessante. Mas aí, já conversando com outras pessoas, e também houve uma época que aqui na FEB eu coordenava essa parte de tradução que estava sendo feita por equipes aqui da FEB. Então, muita coisa a gente já vai aprendendo, né, em como direcionar uma tradução, né? E uma coisa principal na tradução com relação ao inglês, a tradução do inglês para o português, é a questão da mentalidade, da forma de expressão dos anglo-saxões, que é diferente da nossa maneira de pensar, dos latinos. Então, uma tradução de uma obra latina, você praticamente pode fazer ao pé da letra. Você pode seguir o raciocínio original. Porque há uma identidade cultural. Uma identidade cultural, uma identidade de pensamento, a gente pensa parecido, a gente raciocina de uma forma parecida. Diferentemente do europeu. Não, mas se for latino, se for francês, não tem problema. Agora, se for, por exemplo, inglês ou alemão nem sei, mas deve ser a mesma coisa. Mas em inglês, ele é completamente diferente a forma de falar as coisas. Então, se a gente fizer uma tradução literal, vai ficar terrível em português, porque você pode até entender, mas vai ficar confuso, muito confuso, e a gente fica sem ter aquele prazer da leitura, porque é uma coisa que fica rebuscada, fica complicada, porque eles usam muito gerúndio, então é terrível, né? Fazendo, porque dizendo, se você for traduzir isso, fica um horror em português, né? Se você for seguir a sequência assim, né? E quanto tempo foi para esse trabalho? Olha, eu levei uns 4 anos, né? Porque eu também não fazia só isso, e por causa desse cuidado que eu tive de fazer uma tradução, porque, como eu estava dizendo, como a gente não pode se preocupar em traduzir literalmente e nem se preocupar em traduzir palavra por palavra. Às vezes a gente tem que usar uma palavra diferente daquela que está no original para dar a mesma ideia em português. Então na verdade, você tem que pegar o período, entender o que ele está dizendo e colocar nas suas palavras, quer dizer, dentro de uma redação apropriada em português. A obra também traduzida ficou rica em notas, não é? Explicativas. Sim, isso foi muito importante para o leitor ter um direcionamento, porque a nossa ideia é fazer um trabalho o mais claro possível, uma linguagem até fácil, uma linguagem assim, que dê prazer a pessoa ler. E aí, realmente, em falar em trabalho de equipe, eu não poderia deixar de falar da minha esposa, Zaira, que é professora de português, ela é muito cuidadosa com a língua, e, na verdade, a tradução está tão certinha, assim, com as vírgulazinhas, todas no lugar certo, me parece, que é o pleito que eu faço a ela, né? Porque, na verdade, senão ela não estaria assim tão assim bem redigida, porque ela está, eu estou fazendo uma revisão, estou vendo que ela está bem certinha, então, pode ser que tenha alguma coisa, mas realmente está bem clara, eu sinto que está clara, mas eu devo muito a ela, porque às vezes eu fazia a tradução, né? Aí eu passava para ela, falava, mas isso aqui é inglês, não é português, porque a gente fica tão envolvido com a língua que a gente está lendo, está entendendo tudo, mas a gente não pensa no outro, né? Então ela fala, não, isso aqui, foi a minha primeira leitora, ela fala, não, isso aqui é inglês, não é português, então a gente refazia toda a gente até poderia dizer, assim como o autor escreve uma obra que não é para ele que ele está escrevendo, ele está escrevendo para o leitor. Exato. Assim também o tradutor, ele não está traduzindo para ele, tradutor, mas para quem vai ler. Para ler. Então, vamos dizer assim, a gente pode dizer que a grande diferença entre esta obra e essa tradução e a tradução que existe... Pois é, você teve acesso à tradução? Eu tive acesso e foi, vamos dizer assim,
O outro tradutor, eu agradeço a ele, já desencarnou, né? Acredito que sim. Agradeço, porque acho que ele estava também comigo me ajudando, porque foi uma obra de referência. Eu tinha, assim, quando eu tinha dúvida, eu consultava o outro tradutor, porque na verdade eu não trabalhei com ninguém. Assim, uma outra pessoa de língua que conhecesse a língua inglesa para trocar ideias. Eu não trabalhei com ninguém. Então o meu assessor, vamos dizer assim, o meu ajudante foi o Júlio Abreu, né? Foi o Júlio Abreu, que fez a primeira tradução. Mas a tradução está bem diferente. Por quê? Porque ele fez uma tradução mais literal. Sim. Foi mais literal. Em alguns pontos eu achei que estavam meio obscuras, né? Porque por causa da literalidade. Não obstante, o título ficou mais literal. Porque o título, no original, é a história do espiritualismo. A única coisa que a gente podia fazer literal nesse livro é o título, a meu ver, né? O resto não. Mas então eu achei essa tradução essa tradução da FEB, eu acho que está mais assim numa linguagem mais apropriada em português, né? Mais no nosso dia a dia, uma linguagem natural nossa. Então o título, por quê nós mudamos o título, ficamos com a literalidade? Porque o próprio Conan Doyle faz diferença entre o espiritualismo e o espiritismo. Sim. O próprio Kardec fez a diferença, né? Claro. Mas a ideia, sabe, me parece que a ideia dessa tradução, não só dessa do Conan Doyle, mas em geral as traduções antigas. Quando o inglês falava espiritualismo, nós traduzimos como espiritismo. Sim. Me parece que a visão era essa, que na verdade o que eles chamam de espiritualismo é o que nós chamamos de espiritismo. Aquele novo espiritualismo, como era colocado, então, né? É o que nós chamamos de espiritismo. E eu ouvi muitas pessoas assim da velha guarda falar isso. Não, o espiritismo, para eles é espiritualismo, quer dizer, fazer uma ligação. Mas o próprio Conan Doyle, no livro, faz essa diferença. Tem um capítulo aqui que ele diz, o espiritismo... no espiritualismo na França, na Itália, na Alemanha, o espiritualismo francês, italiano, alemão, ele tem um capítulo onde ele fala de Kardec, né? Certo. É o único lugar. Uhum. Então ele diz, né, que o espiritualismo na França, ele coloca bem assim, o espiritualismo na França e entre os povos latinos segue Allan Kardec, que prefere usar o termo espiritismo, sendo a reencarnação o seu principal aspecto. Então, Zé, você já está tocando em 2 pontos aí que a gente precisa abordar. Primeiro deles, você falou em assistência. É uma curiosidade que nós temos. Você recebeu assistência espiritual para fazer a tradução? Você percebeu a presença de amigos? Eu sempre. E eu até falava, Conan Doyle me ajuda, porque senão não sai. E interessante, eu não sei se ele estava presente, mas eu senti a presença espiritual. Mas o interessante é que a gente vê só como é que são as coisas. Eu não tinha uma hora reservada para o trabalho. Eu não dizia assim, todo dia de tantas a tantas horas eu vou fazer isso. Não tinha isso. Era a hora que dava. Então, e a assistência sempre acontecia, né? A gente vê que também os espíritos não estão assim não são tão meticulosos, porque a regra seria essa, você ter um horário, fazer uma prece, mas não, eu já começava, qualquer intervalo ia lá, a gente parava, ia fazer outra coisa, voltava, e sempre sentia que tinha uma assistência, porque as coisas fluíam, e às vezes tinha dúvidas, aí às vezes eu deixava aquela dúvida, mas depois vinha aquele insight, né? Então aquela assistência foi constante, viu? Nós temos também a curiosidade sobre o conteúdo. Acho que nós vamos começar a conversar e a gente vai ter que dar um break aí para poder continuar após o nosso intervalo. Mas quanto ao conteúdo, eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre o conteúdo da obra especificamente, porque ela é uma obra que relata vários fenômenos mediúnicos, metapsíquicos. Como é que a gente poderia classificar isso? São médiuns que foram pesquisados, várias curiosidades, sobretudo na mediunidade de efeitos físicos e também de efeitos inteligentes.
Você poderia traduzir um pouquinho para nós, logo depois do nosso intervalo, Zé? O nosso querido amigo aí segura um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo desse programa Livros que Iluminam, conversando com o nosso querido José Carlos da Silva Silveira. Daqui a pouco nós estamos de volta. Fique conosco. Estamos de volta com Livros que Iluminam, um programa de entrevista que hoje nós temos a satisfação de conversar com José Carlos da Silva Silveira, tradutor do livro de Conan Doyle, que é A História do Espiritualismo. Se você tiver curiosidade e quiser conhecer esta obra, pode acessar o endereço no vídeo da nossa livraria virtual da FEB Editora. José Carlos, falávamos sobre o conteúdo de A História do Espiritualismo. Neste livro, Conan Doyle fala da questão da imortalidade, fala também da comunicabilidade dos espíritos. O que mais lhe chamou a atenção no conteúdo da obra? Mas deixa eu falar os aspectos gerais do conteúdo, tá? Depois eu entro aí nessa parte de ensino. É interessante, ele ficou assim, ele começa o livro dizendo: os espiritualistas costumam colocar Hydesville como o ponto inicial da história, né? do movimento, aliás, do movimento espiritualista. Então ele fala que, na verdade, aí ele faz uma comparação muito interessante, dizendo que quando se vai, geralmente antes do descobridor de uma terra chegar e realmente se apossar dela, há alguns desbravadores que vêm antes, né? Que são precursores, os pioneiros. Então ele coloca que esses pioneiros sempre existiram, né? Na história do mundo, na Idade Média e tudo mais, mas que ele colocaria um ponto inicial para essa história com Swedenborg. Sim, então foi o ponto... século XVIII, antes de Hydesville, né? Embora o movimento estaria começando em Hydesville, mas o Swedenborg seria o primeiro médium. Por quê? Na verdade, vamos dizer assim, essa história é uma história dos médiuns. Então, ele coloca a história dos fenômenos, sim, mas a partir dos médiuns. Então, os fenômenos são pesquisados porque existiam os médiuns que os produziram, não é? Então, os grandes médiuns, começando com Swedenborg, Andrew Jackson Davis, que nós consideramos precursores do movimento, né? Mas, na verdade, dentro da história, eles já entram como fazendo parte da própria história. Então, ele vai mostrando as pesquisas com esses médiuns todos. E aí ele vai mostrando realmente, dando as características do próprio espiritualismo. Zé, tem aquela questão do espiritualismo ou espiritismo anglo-saxônico, a questão da reencarnação. Pois é. Quando ele trata ou não trata da reencarnação? Pois é, ele trata da reencarnação no sentido de dizer por que os ingleses não aceitavam a reencarnação. Então ele explica. Ele explica. E nós temos também alguns depoimentos muito assim, até agressivos a respeito da reencarnação, como o do Jack-Zakoff, né? Tem um depoimento de Jack-Zakoff que ele era terrivelmente contra a reencarnação, dizendo que colocava até de uma forma assim: se essa coisa nojenta assim mesmo existisse, os espíritos falariam sobre ela. Então, o ponto de questão era esse. Os espíritos que se apresentavam nas pesquisas não falavam de reencarnação. Eu vou até dizer uma coisa para vocês: alguns nem queriam falar. Por que, Zé? Eu não sei, porque talvez pela própria cultura? Pelo próprio, vamos dizer assim, apego deles à vida na Terra. Não eram espíritos superiores. Sim, não é? Eles mesmos, eles tinham muita ligação
com a Terra. Então, eles não falavam da reencarnação. Isso é para a gente entender também que não é porque nós desencarnamos que a gente passa a ter uma ideia completa, não é, dos princípios e tudo mais. Então, o Conan Doyle diz o seguinte, não é que os ingleses, ele se reporta mais aos americanos e ao povo da Inglaterra mesmo, não é que o espiritualismo, por dizer assim, diga que a reencarnação não exista, não é isso. É um ponto que não foi elucidado pelos espíritos. Como esse ponto não foi abordado nas pesquisas, eles preferem deixar de lado. Alguns, como Aksakov, tinham horror mesmo à questão. Mas é o próprio Aksakov dizer, se existisse, os espíritos diriam, né? Então, como não havia manifestação nesse sentido, eles não refutava. E talvez até com o espírito científico, talvez, né, Zé? Porque a Aksakov tem uma contribuição tão extraordinária na questão mesmo da fenomenologia, da explicação da comunicabilidade, sobrevivência dos espíritos, não é? Talvez esse espírito positivista mesmo, o caso mais do cientista, não é? O próprio Kardec, ele de imediato não aceitou. Aceitava, exato. É uma coisa curiosa. Agora, o Conan Doyle diz, agora a posição do Conan Doyle é que é interessante, é que ele diz assim, a gente vê que ele se inclina para a reencarnação, porque ele diz que, na verdade, não existem provas da reencarnação. Ele diz que as provas que poderiam ser mais assim contundentes seriam das regressões de memória. Então ele fala da regressão de alguns trabalhos de regressão de memória, mas que não eram ainda convincentes. Mas ele diz o seguinte, mas na verdade ele achava que a reencarnação era algo assim muito positivo. E aí ele fala assim, qualquer espírito que se fosse dito a eles, você gostaria de voltar para evoluir, para resgatar o seu ideia, eles iam achar muito bom. Então ele coloca isso como dizendo que a reencarnação realmente é algo muito bom. Se for verdade, é algo muito importante, né, para a evolução do espírito. E ele ainda diz o seguinte, que os próprios espíritos, eles podem não ter o conhecimento da reencarnação. Sim. Então ele faz uma comparação. Se nós, muitas vezes, não temos a consciência plena das coisas, por que eles teriam? Exato. Não é? É uma questão bem curiosa. E hoje nós sabemos da importância da reencarnação, a sua necessidade, até como está colocado lá no Livro dos Espíritos, né, Zé Carlos? A finalidade da reencarnação, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, a reencarnação existe para a gente evoluir, de fato, um fruto da misericórdia divina, não só como a lei de justiça, mas, sobretudo, do seu amor e da sua bondade para conosco. Agora, deixa eu ver a diferença vamos dizer assim, do espiritualismo para o espiritismo. Então, na verdade, é essa. O espiritualismo, qual a doutrina dele? É apenas a comunicabilidade e a sobrevivência, nem a imortalidade. Nem a imortalidade, porque eles dizem, a sobrevivência está comprovada, mas a imortalidade ninguém sabe. Quer dizer, a imortalidade é mais uma questão filosófica, não é? Que não sai diretamente da experiência, não é? Então eles não entravam nesse assunto. A gente vê a seriedade dos pesquisadores, né, Zé, nesse contexto mesmo de uma pesquisa que tem dela os resultados. Enquanto você não consegue oferir os resultados, você não fica tirando conclusões. Não é como Kardec, no caso, né? Kardec, estudioso também, já conhecedor do magnetismo e tudo, ele não foi com conclusões apressadas, né? E ele explica também o porquê que os cientistas assim competentes, muitos cientistas competentes, pesquisavam e não chegavam a conclusão nenhuma. Ele fala, ele explica o porquê disso, questão dos preconceitos, da própria... Ele diz que uma cabeça muito cheia de coisa, fica difícil você entrar com uma nova, né? Por isso que a gente vê que os sistemas são enviesados com as peculiaridades, né, de cada um. Daí o cuidado que a gente tem que ter em realmente fazer uma pesquisa séria, ser neutro, né, no sentido de que está buscando, de fato, a verdade. Agora eu vou só falar algo que vai para dar o gostinho do pessoal para comprar e ler o livro. Sim. Existe um capítulo no livro chamado O Espiritualismo e a Guerra. É um dos capítulos mais interessantes. Por quê? Ele diz o quanto a guerra de 1914... o quanto esse momento proporcionou de acesso
as informações do mundo espiritual, de receptividade, porque as pessoas até então não se preocupavam muito com essas questões, mas na guerra, todas as famílias tiveram filhos, né, desencarnados, muitas delas, então as pessoas ficavam ávidas para conhecer esse assunto. E os críticos dizem que o espiritualismo só tomou corpo por causa da guerra, por causa do sofrimento das pessoas. E até acusaram o Conan Doyle, dizendo que ele se tornou espiritualista porque perdeu o filho na guerra, porque na verdade ele perdeu. Sim. E ele diz que não, que ele começou essas pesquisas em 1800 e pouco, então muito antes da guerra. De qualquer maneira, a gente vê os benefícios, né, de uma guerra que poderia ser algo absolutamente negativo, mas até mesmo nisso há um retorno para o desenvolvimento, para o progresso. A própria Segunda Guerra Mundial redundou também em muito progresso e muito desenvolvimento. Esse assunto, para o amigo que nos acompanha, é tratado em O Livro dos Espíritos, quando fala exatamente na Lei do Progresso, trata dessa questão da guerra, não é? E ela é fruto do quê? Enfim, a gente vai ver lá as causas e também as suas consequências. As predições da guerra de 14 estão todas ali, 50 anos antes. Pelos médiuns. Pelos médiuns, médiuns que tiveram previsões da guerra, então ele coloca ali os depoimentos de soldados desencarnados, as comunicações, tem até livros de soldados desencarnados na guerra. Nós temos essa questão da invasão organizada que Conan Doyle se refere, isso não é? Interessante também, porque tem a ver com a história dos desbravadores, né? Que as pessoas vêm pesquisar a Terra para depois virem as equipes. Então essas equipes que vieram a partir dos fenômenos de radiovírus, era como se fosse uma invasão organizada mesmo, quando estivéssemos invadindo uma terra selvagem, né? Aquela equipe, aquele grupo de desbravadores. Então ele chama de invasão organizada, que foi uma sequência de eventos que mostravam uma finalidade. Não é? Zé, para nós encerrarmos, qual é a importância do livro A História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, que você traduziu, para a divulgação do espiritualismo e do espiritismo? É justamente a questão das próprias pesquisas, né, que nós devemos nos informar a respeito dessas pesquisas e mostrar que já existem e ver que já existem provas a respeito do assunto. Você vê atualmente as pessoas eles desconhecem completamente essas pesquisas. Parece que nunca houve nada. Você vê só quando leva quando a mídia aborda um determinado fenômeno, né? Leva umas pessoas para falar dos fenômenos. Ninguém se reporta a essas pesquisas, é como se que aquele fenômeno fosse isolado. Se o fenômeno é isolado, você pode dizer que foi uma alucinação, que pode ser, não tem problema. Como se fosse, isso aí foi isso, assim, a pessoa pensou, alucinou. Mas não vê que aquilo é uma coisa, um alfinete no meio de milhões de eventos. Então, a gente pode dizer que a obra é um convite a um estudo. Ao estudo. E as reflexões que ela provoca a respeito dos preconceitos, como os preconceitos são obstáculos para a compreensão das coisas, né? Então é muito importante atualmente, está bem atual. Pois é, fica aí o convite para todos nós lermos e estudarmos essa obra, A História do Espiritualismo. Conversamos com José Carlos da Silva Silveira, que é o tradutor desse livro magnífico, traduzido pela Federação Espírita Brasileira. Zé Carlos, muito obrigado por sua presença, foi uma satisfação enorme conversar contigo. Prazer foi meu. Recebam todos o nosso abraço carinhoso e até a próxima edição de Livros que Iluminam.